Eu entendo que nesses últimos anos o minimalismo tem ganhado uma quantidade enorme de adeptos. Até porque chega um momento em nossas vidas que fica impossível atender todas as expectativas que a sociedade põe sobre nossas costas. Sabe, aquela coisa de ter que ficar ostentando continuamente. Ter sempre aquele carro de luxo, uma casa grande, o último smartphone, né? Aquele último modelo que foi lançado, ter roupas de grifes, inclusive elas não podem se repetir durante os dias da semana. Toda essa expectativa que se gera em cima das pessoas, no sentido mesmo de ostentar, acaba ficando insuportável, insustentável. E como eu sempre digo, o caminho certeiro para você ficar estressado, decepcionado e até sem saúde é justamente você comprar coisas que não precisa para agradar pessoas que você nem gosta, nem conhece, com dinheiro que nem tem. E por isso, por muitas pessoas começarem a cogitar em ter um estilo de vida minimalista, eu vou ajudar você que pretende, que está paquerando ali o minimalismo, que pretende um dia talvez ser um minimalista. Eu vou te ajudar passando alguns hábitos que seriam interessantes você pensar, refletir, até testar antes de propriamente ser um minimalista. Se você gosta desse tipo de assunto, basta escrever Vida Leve nos comentários que eu vou entender e criarei novos conteúdos como esse para você. Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Kirizawa e como você sabe, eu escolhi o minimalismo como o meu estilo de vida. Hoje vamos conversar sobre hábitos minimalistas para se adotar antes de ser minimalista. A primeira coisa que você tem que entender é que no minimalismo não existem regras rígidas. Então são alguns conceitos que você tem que entender, compreender para direcionar as suas decisões, direcionar o rumo da sua vida. Por exemplo, não tem aquela coisa de que muitas pessoas acham que minimalista tem que ter pouquíssimas peças de roupas que caibam apenas numa mochila. Eu, por exemplo, adotei uniforme. Eu tenho um uniforme que eu uso todos os dias. Mas não por isso você também tem que fazer. Você pode ter menos roupas, uma quantidade suficiente que seja interessante para você, dependendo de fatores como quantidade de dias que você leva até lavar as roupas, o tipo de trabalho que você tem. Porque dependendo do tipo de trabalho que você atua, você tem que ter certas vestimentas, né? Ter o código de vestimenta ali do seu trabalho. Então tudo isso influencia as circunstâncias, a situação de vida do momento. E tudo isso é levado em consideração. Uma coisa que muitos minimalistas acabam fazendo é doando, vendendo seus livros e transformando-os em livros digitais, porque dessa forma não ocupam espaços, não vão empoeirar, não vão ter traços. Mas eu sei que por um outro lado, existem pessoas que realmente amam a sua coleção de livros, tem uma paixão enorme, faz bem para o coração dela. Então, nesse caso, pode-se continuar com a coleção de livros, apesar de que muitas vezes falamos no minimalismo que devemos tomar bastante cuidado com coleções. Pessoas que gostam de ter várias coleções, principalmente, acabam sendo pessoas bastante consumistas e pessoas acumuladoras. Por isso, tem que ter esse cuidado, mas não que seja uma regra rígida. Como eu disse, se você tem uma coleção de livros, pode continuar com eles. E da mesma forma, tem aquele movimento chamado Tiny House, que são aquelas casas pequenininhas, casas que realmente atendem à necessidade da pessoa descansar, dormir, comer, fazer ali o que precisa fazer. E não precisa ser aquela casa enorme, onde vai ter muitas despesas. Despesas essas que acabam influenciando nos produtos de limpeza que vai usar, no valor do aluguel, que é estabelecido muitas vezes por metro quadrado, não tem condomínio e coisas assim. Tem esse movimento e muitos minimalistas partem para esse estilo de vida. Mas, de novo, não é uma regra. É um conceito que muitas pessoas minimalistas estão seguindo e que, se você simpatizar por isso, pode seguir também. A segunda coisa, o segundo hábito que você pode começar a pensar em ter
para ir experimentando um estilo de vida minimalista é começar a ajustar a sua mentalidade. A mentalidade tem que estar focada em tirar o que não presta, o que é desnecessário na sua vida. E isso em várias áreas da vida. Não são apenas nas coisas em si, nos bens materiais. São em áreas como no seu trabalho, o lado pessoal e inclusive nos relacionamentos. O fato é que você tem que começar a compreender o que é essencial na sua vida, o que é importante para você. Somente assim você vai entender também o que é desnecessário para você retirar. Inclusive no curso que eu fiz sobre minimalismo, isso é uma tecla que eu bato bastante, esse ajuste de mentalidade, porque é a partir daí que se começa tudo, que se consegue realmente ter um estilo de vida minimalista. O terceiro hábito minimalista que você pode começar a ter é o hábito de pensar, fazer reflexões, se questionar. Isso é uma coisa muito importante para você se conhecer, saber quais são os seus gostos, o que você realmente quer da vida, porque isso, olha, eu vou falar para você, a maioria das pessoas tem muita dificuldade, nunca pararam para pensar o que realmente gosta, o que realmente quer na vida. É muito difícil isso. Isso é uma coisa que nós começamos a ter essa preocupação quando estamos ali para se formar, né, para conseguir uma profissão, para escolher que área vai atuar, né, no lado profissional. E é uma dúvida que acaba perpetuando por longos anos, longos períodos, às vezes até o fim da vida. O fato é que hoje em dia nós estamos nos acostumando a ter certos tempos atuando em determinada área e depois passando para outra, experimentando outras áreas, o que é muito legal porque muitas vezes escolhemos errado, não gostamos aonde estamos e temos a oportunidade de mudar. E detalhe, não é apenas a oportunidade, é a coragem de mudar, sair ali da zona de conforto. Isso é importante também. Então, nesse momento de pensar, de fazer essas reflexões, você tem que entender se você está ali com o efeito manada. Você sabe o que é efeito manada? Manada é aquele monte de animais que dá aquele estouro, né, que fala. E aí sai, por exemplo, todos os búfalos, tudo correndo para um lado, nem sabem por quê. O primeiro saiu correndo, os outros saem correndo atrás. E na sociedade isso acontece direto. Nós temos essa tendência. Então, olha só para você ter uma ideia. Se você estiver passando na rua, tiver alguém parado ali na esquina, olhando ali no topo de um poste, olhando ali todo curioso, o que você vai fazer? Você vai parar do lado dessa pessoa e vai começar a olhar também. E vai ficar curioso para saber o que essa pessoa está olhando. Esse é um dos efeitos manada. Nós temos a tendência de copiar, fazer igual o que todo mundo está fazendo. Só que hoje em dia isso é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado. Porque se todo mundo está indo para o lado errado, nós vamos também. E essa é a tendência. Porque hoje em dia as pessoas estão mais consumistas, querendo ostentar mais do que todas as épocas que já existiram. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, em ver o minimalismo de uma forma totalmente diferente, já curte o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para me ajudar a espalhar a mensagem. O quarto hábito minimalista que você tem que entender é conter a ansiedade. Comece aos poucos, sempre que você se propor a um objetivo, entenda que você tem que começar aos poucos, não queira conquistá-lo de uma única vez. Muitas vezes, por exemplo, você quer arrumar ali um ambiente da casa. Esse ambiente ficou sem ser arrumado durante muito tempo, às vezes até anos. E você, num único estalo de dedos, quer que tudo fique arrumado, limpinho, organizado, destralhado. Não é assim que acontece. Nós temos que entender que as coisas levam tempo para acontecer e depois levam tempo para conseguir corrigir. Isso é o normal. Nós temos que aprender a conter a nossa ansiedade, porque a ansiedade nos faz passar muito estresse e muitas vezes nos faz desistir do que inicialmente nós queríamos. Uma boa ideia é você pensar naquela técnica que eu chamo de dividir para conquistar. Então você tem um objetivo grande ali, dividir ele em pedaços, que geralmente a gente chama de metas. Essas metas ainda estão razoavelmente grandes.
As metas são divididas em tarefas. E aí aquela tarefinha pequenininha é nela que você vai concentrar num dia. E aí pode se levar mais de um dia para completar aquela tarefinha e você vai fazendo tarefinha por tarefinha para completar uma meta e depois vai completar a segunda meta e aí vai completar todas as metas para conquistar o seu objetivo. Então aprenda a dividir para conquistar. E a ideia é justamente essa. Você tem que aprender que toda caminhada começa com o primeiro passo, mas existe uma coisa mais importante do que isso. É entender que você tem que planejar corretamente para dar esse primeiro passo para o lado certo. Porque imagina, se você tem que ir para uma cidade que o lado é para cá, mas você dá o seu primeiro passo para o lado para lá. E aí você, em vez de estar chegando cada dia mais próximo do objetivo que é chegar naquela cidade, você vai estar se distanciando, ficando cada vez mais longe. Então, uma coisa muito importante é fazer o seu planejamento. O quinto hábito minimalista que você pode começar a pensar a ter é verificar se você tem coisas demais. Sabe, essas posses, bens materiais. Quando você tem demais, os ambientes ficam pesados, você tem dificuldade em andar pela casa, né, circular por ali. Pelo Feng Shui mesmo, nós falamos que casa muito cheio de tralha, a energia tem dificuldade para passar. Tem dificuldade para passar ali e espalhar-se pelos ambientes. Isso faz também com que a casa tenha uma energia ruim, uma energia estagnada. E as pessoas que moram ali acabam também sentindo muita canseira, sabe aquela coisa daquela leseira, vontade de fazer nada, você fica ali parado no sofá sem fazer nada e mesmo assim continua cansado. Então o ambiente cheio de tralhas, cheio de coisas, tende a fazer isso com a gente. Afeta o nosso emocional, afeta nossos pensamentos, nos deixa realmente uma pessoa muito preguiçosa. Por isso, é interessante você rever essa parte de coisas que você tem, bens materiais, porque se você for focar no que realmente é essencial para você, você vai notar que tem muita coisa desnecessária na sua casa, na sua vida. O sexto hábito minimalista que é interessante você começar a pensar a ter é sobre as compras por impulso. Você é o tipo de pessoa que costuma fazer aqueles passeios de compras, que para em frente de uma vitrine e não consegue deixar de não entrar na loja se tiver um cartaz ali de promoção, saldão, desconto. Então esse tipo de hábito é uma coisa que você vai ter que retirar da sua vida. Você vai ter que mudar para um outro hábito. Você pode até fazer passeios em shopping para assistir um cinema, alguma coisa assim. Mas essas compras por impulso têm que parar de existir. Você tem que mudar a sua mentalidade para conseguir fazer passeios que não sejam de compras. E muitas vezes até mudar os tipos de passeios que você faz. O sétimo hábito minimalista eu acho muito importante, porque você tem que começar a se priorizar. Isso mesmo, você tem que priorizar a você mesmo, você mesma. Olha só, se uma pessoa pede uma tarefa para você, que não tem nada a ver com a sua rotina, não tem nada a ver com as suas prioridades, por que você vai aceitar e vai fazer isso? Sendo que você tem milhares de coisas para fazer. Dá foco no que você tem que fazer. Dá foco no que é importante para você. Se você ficar assim, aberto a todos falarem alguma coisa para você e você aceitar, você vai estar cuidando da vida dos outros, fazendo a vida dos outros progredir, não a sua. Então você tem que começar a entender que, como minimalista, tem que priorizar a sua vida, priorizar você, saber o que é essencial para você, fazer exatamente o que você precisa. Inclusive, dentre as coisas que você tem, tarefas a se cumprir, você também tem que entender as que são desnecessárias, muitas vezes podem deixar de ser feitas, né, ou delegadas, e coisas que você realmente tem que fazer para poder focar ali. Porque somente dessa forma você vai conseguir ter tempo para o seu lazer, né, para fazer o seu hobby, para a família, que é super importante,
relacionamento e inclusive para descansar. As pessoas esquecem de ter tempo para descansar. Nós necessitamos de tempo para dormir, acordar descansados para então render 100% durante o dia. Porque não adianta nada ter poucas horas de sono, mas passar o dia inteiro sem conseguir produzir direito, sonolento, cansado. E a ideia é justamente aquela, né? Se você tiver 9 horas para cortar uma árvore, você tem que passar ali 6 horas só afiando o machado, preparando, planejando para então fazer ali a coisa certa do jeito certo. Eu espero que dessa forma você consiga experimentar alguns hábitos minimalistas, testá-los, ver se você consegue se sentir mais produtivo, mais feliz com esse tipo de estilo de vida e se realmente é a coisa que você quer, viver o estilo de vida minimalista. Se você achou que este conteúdo teve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça, compartilhe como demonstração de carinho. Muito obrigado e até a próxima!